Pode ir? Salve, salve, rapaziada. Dr. Fernando Victor. Mais um dia aí de treino e ciência aqui na Muscle Road. Hoje o convidado é um convidado especial, uma enciclopédia humana, é cirurgião também, é fisiculturista também, talvez acho que eu e ele no Brasil só que é cirurgião e fisiculturista e empreendedor. Empreendedor. Dr. Mário Matiati, eu conheci ele através do Júlio Balestrin, um cara que fala a minha linguagem, é um cara que gosta de estudar muito, coloca digamos assim, a teoria na prática, é atleta, é old school aí, conhece todo mundo no mundo inteiro do fisiculturismo. Não vai ser possível fazer apenas um quadro com ele, a gente vai ter que fazer vários toda semana para a gente partilhar e compartilhar do conhecimento técnico, levar para vocês aí de graça, entendeu? Tem muita gente vendendo e-book aí, cobrando, e aqui vamos passar de graça para vocês. Dr. Mário, hoje o treino vai ser peito e ombro ou peito e tríceps? Upper chest. Vamos lá. Fala pra galera aí, fala um pouco sobre você, sua história e a palavra é toda sua. Obrigado, Fernando. Obrigado aí ao pessoal do canal que acompanha. Eu, hoje, com 50 anos, mas há poucos meses atrás, ganhei o Arnold na minha categoria. Eu compito desde os meus 19 anos, em 1994 estrei no Mr. Santos, na categoria Júnior. Entrei para trabalhar com os exercícios resistidos, quando chamavam de ginástica rítmica. Eu tinha 13 anos, em 1988, me apaixonei e não larguei mais, e acompanhei muito da evolução aí da musculação, do mundo da suplementação, da nutrição. Mas porque gosta mesmo. E estamos hoje aqui nessa academia maravilhosa e aos poucos espero compartilhar com vocês não só a questão, não da minha história, mas Frango, do passado e do presente, as diferenças e quais são as armas que a gente tem, os erros do passado, os erros do presente, os acertos do passado, do presente. Vai ser bem legal, com ciência. Satisfação é muito baseada em evidência, como a gente vem de uma era anterior, não tinha internet, não tinha nada de pesquisa. A gente tinha uma noção básica e é igual São Tomé, ver para crer às vezes, entendeu? E a gente vem trazendo isso para vocês, você não aprende livro nenhum. A teoria e a prática, não adianta nada só falar bonito e na hora do vamos ver mesmo não sabe. Aqui pega na caneta, pega no bisturi também, é ou não é? No bisturi. Não tem também. Não tem, pô, lógico. Vambora, viu? É devagar comigo, fião. Não. Vou começar no... Deixa eu aquecer. Eu vou aquecer também. Deixa eu aquecer. Vai. Começar o treininho aqui com foco em superior de peito, que é o lugar que é mais difícil de trabalhar. Tem menor quantidade de fibra muscular. E é o ponto fraco de muitos atletas aí, igual genética, igual panturrilha, você tem ou você não tem. O Dr. Mário aí é muito amigo meu, um cara que a gente conversa quase que diariamente, a gente conversa muito sobre preparação de atletas, exames. Ele domina muito a parte de genética, marcador tumoral, epigenética, trabalha muito com parte de marcadores tumorais, ele trabalha muito com a parte oncológica também, entendeu? E é assim, cara, quem gosta do esporte é fuçado, entendeu? Ele tá trazendo uma tecnologia, aquele teste que você falou, de onde que é? Da Europa lá, de qual país? Os exames genéticos que eu sou certificado é para uma empresa europeia, italiana, TF Medical, e hoje nós temos diversos exames genéticos. Eu fiz alguns, entre eles, para ver a minha capacidade muscular, as fibras predominantes, tanto para inflamar, para recuperar, etc. Isso é muito importante para quem aí de repente quer ter uma vida mais assertiva na sua modalidade. E o teste de nutrigenética, nutrigenômica, para ver os polimorfismos, ou seja, as dificuldades que você vai ter em absorver alguns nutrientes, alguns alimentos, as suas tendências à obesidade, à diabetes, à hipertensão, a reter sódio, a cafeína.
E aí nós temos uma ampla gama aí de outros exames, que incluem idade de envelhecimento celular, pelo telômero, as predisposições genéticas a algumas doenças, e a última que eu mostrei para ele adorou também, é o tipo de metabolizador que você é para os fármacos. É um exame de farmacogenômica que vai ver que medicamento funciona para você, não funciona, você precisa ter um ajuste de dose, se você é um metabolizador rápido ou lento em certa via hepática para aquele remédio. Então é muito, hoje em dia cada vez nós estamos mais evoluindo com a medicina de precisão, né? Quando você fala de exame, esse exame que ele falou é como se fosse um exame que faz um screening inicial. Por exemplo, você não vai sair fazendo exame de sangue, urina, tomografia do corpo inteiro, exame de fezes, coluna, endoscopia. Então você faz um teste genético desse, ele direciona para você, na parte metabólica, genética, uma predisposição maior. Eu tenho uma predisposição maior, às vezes tem uma lesão no cólon, aí tudo bem, você vai lá fazer uma colonoscopia. Isso vai ajudar muito a longevidade. Antigamente, 50 anos, a pessoa já era idosa. Hoje, tá com 50 aí, ó. Tá 50. Vai, talvez. E você faz uma vez na vida, né? O exame genético e põe debaixo do braço. Um médico que sabe interpretar isso aí, porque não adianta só olhar, tem que saber interpretar dentro de um contexto, sabe dar de forma mais assertiva não só a dieta e a suplementação, mas o treinamento também. Porque o treinamento errado, ele não é que é o treinamento errado, o treinamento quando ele não é específico para a questão genética sua, falando em termos de saúde, ele causa malefícios. O Dr. Mário, ô Matheus, coloca aí em cima aí, aquele filme da Liga Extraordinária, tem o doutor lá, o Doutor Estranho lá, ele toma a poçãozinha lá, ele magrelinho, quando vê ele tá em preparação pro campeonato, fica vendo. Vê o vídeo agora e daqui uns 5 semanas. É o cara da Liga Extraordinária lá, que ele toma um líquidozinho ali, ó, a poçãozinha. Qual que é o nome aí? Dr. Hyde. Dr. Hyde. Mas será que eu vou mesmo? Será que vai dar? Será? Será uma palavra que não deveria ter entrado no meu pensamento. Será é uma palavra que na alta performance, na competição, a gente não existe. Não existe. Deixa eu puxar uma coisa interessante aqui. A gente brinca, eu tenho 38, você tem 50. Falar um pouco de longevidade. Às vezes você treina aqui, a gente já está num certo ritmo mais avançado, mas muitas pessoas aqui estão vencendo e quebrando barreiras. No quesito de lifestyle, a importância do esporte. Eu vejo pessoas parando de fumar por conta do esporte, pessoas largando, você viu um arquiteto meu lá, parou de beber, toda semana tomava, ligava, vamos tomar um vinho, degustar um vinho, parou de beber. Então, e a gente explica, vamos falar um pouco de neurotransmissor, tipo assim, quando a gente treina, estou treinando aqui agora, a gente está liberando endorfina, liberando serotonina, entendeu? Um exemplo, serotonina, né, doutor, é um neurotransmissor da saciedade, da felicidade. Tanto é que quando você toma um remédio, uma das classes de antidepressivo, que é o inibidor de recaptação de serotonina, ele faz exatamente isso. Ele não deixa a tua serotonina sair do corpo. Ele segura essa serotonina na fenda sináptica. É mais ou menos exatamente o que a gente faz aqui. O exercício físico resistido e o de explosão, ele é como se fosse um serotoninérgico, né? Ele aumenta o nível de serotonina, endorfina, por isso que a pessoa treina, fica arrepiado, tem aquela sensação de prazer, sim, entendeu? Isso é muito importante, porque isso vai totalmente diretamente nessas questões, vamos supor, a pessoa toma o álcool é depressor do sistema nervoso central. A pessoa tem aquela sensação de relaxamento, de bem-estar. Só que aquilo ali tampa um buraco e abre um monte. Então quando a gente fala de exercício físico, você vê o Dr. Mário, ele tem 50 anos, parece que tem 30, entendeu? Pelo tônus muscular dele, a saúde cardiovascular dele, respiratória, articular, entendeu? Então, abrir esse leque para falar um pouco de longevidade, metabolismo, aí a gente fala um pouco, porque fica meio clichê ficar falando de testosterona, masteron, hemogenin, fala um pouco de longevidade para a gente viver aí, que é um tema que até foi pego lá na conversa do Putin com o Xi Jinping, os caras querendo viver até 150 anos, entendeu?
for depender da gente, vão ter 500 anos. E longevidade é um assunto, hoje, de saúde pública, preocupante. Por quê? Porque o comportamento da nossa sociedade vem mudando e as pessoas estão cada vez ficando mais sozinhas. Muitos que criaram seus filhos e aí os netos, esses vão para fora do país ou tem outras profissões mais agitadas e muitas vezes você vai acabar ficando sozinho num apartamento, numa casa e você precisa estar ativo, né? Então quando a gente fala longevidade a discussão que teve há um tempo atrás era: será que a gente também vai viver mais anos, mais tempo, né? Mas assim, os estudos científicos mostram que sim, que a gente tem condições de chegar a 120 anos tranquilo, mas ainda, para nossa realidade, o objetivo é que você chegue no que a gente tem hoje a média, vamos lá, de uns 75, 80, tá? Mais ativo, bem, sozinho, andando, fazendo as coisas do dia a dia, porque às vezes, com qualidade. Fernando, há um tempo atrás uma pessoa hoje no Brasil de 60 anos era muito velha, né? Um idoso para sentar na privada, no sofá, levantar, ele recruta muito volume de massa muscular, faz esforço. Então isso acaba dando lesão, o osso fica fraco, etc e tal. Então quando a gente fala só em longevidade vindo para um ambiente desse, é que você viva ainda aquilo que hoje em dia se tem, mas bem, sozinho, autossuficiente. Ninguém quer depender de ninguém. E é um tema de saúde pública, porque vamos supor, o tanto de remédio que o idosinho toma para arteriosclerose, ele consegue diminuir. Para sarcopenia, para diabetes, para hipertensão, remédio para resistência à insulina, entendeu? Tem que tratar o doente, não a doença. Tratar o doente começa aqui no exercício. Pessoal, preguiça é pecado capital, então não tenham preguiça. Se você tá com preguiça de vir na academia, já tá pecando já, entendeu? Tá pecando. Isso fica pesado o treino agora. Entendeu? Daqui a pouco eu tiro a blusa. 10. Mais 10? Tira 5, põe 10? Não, põe por cima. Ave Maria. Ave Maria. Tá uma manteiguinha. Ui. Pra ele, olha o tamanho. Doutor mais bolado que você transformou esse bicho aí. É o tamanho. Natural. Mas olha isso aqui. Esse doutor não tá puro não, né? Nada. Manteiguinha. Se você tem aquela sensação de cansaço, indisposição, pode ser um sintoma de hipogonadismo ou testosterona baixa. Reveja o seu tratamento com o psiquiatra. Então é o seguinte, pessoal, às vezes você está lá, indisposição, cansado, chega no meio da tarde, já está farol baixo, energia baixa, e tu fica tomando um monte de antidepressivo tricíclico, inibidor da monoaminoxidase, falar o nome aí. Às vezes você toma um carbonato de lítio por distúrbio assim de personalidade, né, de bipolaridade. Isso daí te ajuda em uma coisa, obviamente, tem que avaliar cada caso, né? Mas vamos supor, tem muito paciente que vem comigo lá com prolactina alta. Tu vai ver o cara tá tomando lítio. E às vezes o próprio colega médico não sabe manusear isso ou pedir exame. Aí o cara tá, quando você tem uma hiperprolactinemia, causa queda da libido também, entendeu? Sim. Prolactina sobe, inibe LH, FSH. Afinal, a prolactina quando sobe é para dar de mamar. Se a fêmea está dando de mamar, significa que ela não pode fecundar. Por isso a LH, FSH cai e os hormônios esteroidais não sobem, certo? Exatamente. E é isso aí. O LH e o FSH é que produz a testosterona e espermatogênese, respectivamente, de sexo masculino. Então significa que o doutor diz que se a prolactina está alta, pode ser que você realmente esteja com a sua testosterona, seus hormônios esteroidais baixos, certo?
Certíssimo. E aí tem gente também que tem galactorreia. Quando a pessoa aperta aqui o mamilo, sai aquele líquidozinho, é a hiperprolactinemia. Exatamente. E fica mais um aviso aqui, que os médicos têm que saber o manuseio, principalmente os colegas aí, né, da psiquiatria, com alguns antipsicóticos que inibem certas regiões aí dopaminérgicas. E sabemos que a dopamina antagoniza a prolactina. Logo, se eu antagonizo dopamina, a prolactina sobe, né? Exatamente. A pessoa fica mais indisposta. Risperidona é um deles. Risperidona pode subir a tua prolactina. Fique atento aí para quem toma alguns medicamentos que são conhecidos como antipsicóticos, os típicos e os atípicos. A gente entra isso em outros vídeos. Tem remédio aí que deixa meia rédea também. Famoso meia bomba. Ué. Esses paroxetina da vida aí. Bora, mano. Ó as veias saindo ali, ó. Agora tá chamando o Dr. Hyde já, ó. Você acha que vai dar 2 meses e 2 semanas? Vou fechar o ano com chave de ouro. A caceta dele. Minhas tetinhas. Daqui a pouco transforma, ainda tá pequeno. É igual o desenho lá do Power Ranger. Tá mudando. É hora de morfar. É hora de morfar. Tá difícil de gravar esses médicos aqui, os caras é tudo grande, só falta não caber na câmera aqui. Assim, ó. Aqui a gente prega o que a gente vive. Sabe qual que era o pré-treino dos anos 80 e 90? Mocotó. É isso aqui, ó. Vamos, pô! Vamos, caramba! Raiva. Aí, ó. Eu dei que estímulo que eu dei agora? Adrenérgico. Adrenérgico. Ui! Esse, na verdade, eu errei. Não é um pré-treino, isso aqui é um intratreino. É um intrasérie. É. Antigamente não tinha nada de suplemento, não. Proteinato de cálcio. Eu sou do tempo da emulsão Scott, óleo de fígado de bacalhau, biotônico Fontoura. Albumina. Nossa, se tivesse o seguinte, se tivesse albumina em pó, não ia ter ninguém na academia aqui no raio assim, ó, porque só aquela bufa quente. Era por isso que o suplemento não vingou. Não deu. Só que ele tempo assou. e acabou. Não deu mesmo, é verdade. Que ele falou de LH e FSH, o LH, ele é responsável pelo estímulo da produção de testosterona lá no testículo, no homem, no caso na célula de Leydig, e o FSH pela espermatogênese. Por isso que quando você toma um hormônio, uma testosterona exógena, o seu organismo ele entende assim, por que eu vou produzir sendo que está vindo de fora? Então ele para a produção normal, obviamente que inibe o eixo, que a gente fala hipotalâmico, hipófise, hipotálamo, gonadal, e diminui a qualidade e a quantidade de espermatozoide. A pessoa não fica estéril, mas a chance de engravidar é muito menor, entendeu? Isso aí. Outra coisa também, que o treino é benéfico para quem tem depressão, mas eu concordo que precisa da ajuda medicamentosa farmacológica no início, é que um dos motivos da a depressão, pessoal, dos sintomas, pode ser um desequilíbrio dos 3 principais neurotransmissores, como serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Quando a nor cai, geralmente dá uma dor muito forte no corpo. Fibromialgia depressiva, por exemplo, quem já ouviu falar, tanto que é tratado com duloxetina, mais recomendado. E aí o que acontece? Essa dor, esse cansaço, essa exaustão, uma falta de vontade de sair da cama, você se arrasta, é falta de NOR. E a NOR a gente pode, com suplementação, melhorar ela. Inclusive temos alguns estimulantes como a tirosina, aminoácido, alguns produtos pré-treinos, nós sabemos que melhora a NOR. Triptofano. E o próprio treino aqui, né? Então você começou a estimular, por isso que eu entendo, quem tem depressão, quem está na fase aguda, não adianta. Eu acredito que seja
precisa da ajuda, precisa da família, precisa do médico em cima, remédio, muitas vezes intervir sim para hospitais, segurar, corre risco muitas vezes de suicídio. Então, agora, aquele que conseguiu já sair, é importante que a família e todos dê esse empurrão para vir para cá, para esse ambiente. Venha com um colega, etc. Porque quando você começa o treino, os seus níveis de NOR sobem e aos poucos vai passando esse sintoma, essa exaustão, esse cansaço. Você tá murchando aí, vai. Vamos. Os caras estão filmando, ó, tem vídeo meu treinando lá. Cobrar direitos autorais. Quando você treina, o próprio estresse muscular, esse processo inflamatório do bem, que é o estresse muscular agora está fazendo, estimula a testosterona endógena. Por isso que quem treina tem a tendência de ter uma testosterona um pouco mais alta fisiologicamente. Então vamos supor, o Mário está treinando. Olha para você ver. Ele está no sistema simpático adrenérgico. Ele tem os alvéolos pulmonares dele abrem para ele respirar melhor. Entendeu? O coração dele trabalha numa força maior que chama inotropismo. Melhora o débito cardíaco dele. Entendeu? Ele tem um retorno venoso muito melhor. Entendeu? Por isso que a atividade física em si só é benéfica. Obviamente você tem que fazer uns exames para você fazer atividade física e não ver se você tem uma doença, uma predisposição, uma doença já pré-estabelecida. Mas, igual o Dr. Mário falou, esse tratamento aí, hoje em dia tudo é remédio, o pessoal quer tudo de imediato. Não vai achando que um tratamento, vamos supor, igual de uma depressão, se baseia-se apenas o tratamento numa pílula. É multifatorial. Sim. A causa, obviamente, então é multifatorial o tratamento. Agora ele falou com um médico, um psicólogo, um psicoterapeuta, um familiar, entendeu? Até um personal que está aqui auxiliando você no treino, estimulando. Olha lá, os caras estão filmando lá. Direitos autorais, pô. Cara, mas tudo isso que a gente tá falando aqui, o cara também tem que querer, quem tá com depressão. Eu já fui um cara que tive uma depressão muito forte. Já planejei várias vezes e tal, tirar minha vida, mas eu tive que querer a ajuda, querer fazer o esporte. Então o ciclismo, quando eu estava com depressão, me ajudou muito o ciclismo. E aí depois veio o treino, depois fui saindo. Graças a Deus eu quis ter essa vontade de sair. Primeira coisa, o seu maior amigo, seu pai e sua mãe, entendeu? Procurar eles, conversar, ter uma abertura, porque às vezes essa doença é muito silenciosa, entendeu? Agora, Mário, a cadência do movimento, ó, a fibra, ó. O tiozão tá aqui, tá derrubando muito carinha de 18 anos assistindo aí. Deu mais pump? Vamos ver. Olha lá. Moção do Dr. Hyde. Você pôs lá o vídeo? Põe o vídeo lá, a fotinha do Liga Extraordinária. Depressão é um caso extremamente sério. Eu já passei por isso. É fácil às vezes falar. E tem grandes níveis, tem muitos níveis, quer dizer. E precisa identificar no detalhe essa mudança. No detalhe. E assim, mudar os amigos às vezes, você acha que era amigo, às vezes era só um colega. É importante então a amizade dos amigos, da família. É importante se você tem um credo, uma religião, uma filosofia, reforçar, se apegar, porque muitas vezes você perde a fé. Você perde mesmo, perde tudo. Então assim, pede ajuda. E as academias aqui, vocês olham, acham que isso aqui muitas vezes é um parque de diversões, tá todo mundo. Não. Às vezes, dependendo da visão do estágio, isso aqui é um hospital. Exatamente. Não é? É um lugar que você... que todo mundo aqui compartilha do mesmo ideal, que é foco, resiliência, o autocuidado, entendeu? Todo mundo aqui tá aqui porque quer melhorar como um todo. E na vida é um tripé, o físico, o psicológico e o espiritual. E aqui é uma vibe muito legal, entendeu?
compartilhando, um ajuda o outro, entendeu? O esporte, o fisiculturismo é isso, entendeu? Eu viajo, graças a Deus, o mundo inteiro acompanhando os atletas, tive um monte de lugar. Cara, você chega nos lugares, igual eu tava lá em Murieta, agora treinando na Metroflex, cheguei lá, o pessoal nunca tinha me visto, chegou, olhou pra mim, viu que era diferente, veio conversar. Quando eu fui com o Julião lá pro Kuwait, uma vibe legal. Como você aguentou o calor? Fui pro Kuwait no verão ainda. Meu Deus do céu. Tá louco, papito. Ali, não conseguia nem atravessar a rua, tão quente que é. Cara, o que é que você mais trouxe de experiência, assim, lá do Kuwait? Increlex. Fudeu o vídeo agora, né? Primeiro fala aí, o que é isso aí? Vai, Não pode. não pode, né? Mas cara, tem no Brasil, legal. Ou se não tem mais, talvez tirar de comercialização. Mas é... Lá o GF1, os caras usavam o LR3, que era o long, né? É fator isso. de crescimento mesmo. Com proteínas para ficar mais tempo circulando, Isso, né? peptide sintetizado, que era o fator de crescimento muscular. Entendeu? Esse aí era um diferencial do que o pessoal usava. Eles aplicavam e treinavam o músculo. Eu tô treinando peito, aplicava e treinava. E no meio do treino eles tomavam Vitargo, que é tipo uma maltodextrina, porque às vezes podia dar hipoglicemia. Eles usam muito as dextrinas, eles gostam de suplementar assim. E isso é um assunto também interessante, gostaria de te ouvir também. Tem gente que é contra, Fernando, tomar carboidrato intratreino, né? Às vezes até se alimenta, vamos separar, comer dentro do treino, no meio do treino, ou tomar um shake, né? Ou uma emulsão, alguma coisa que tem algum tipo de carboidrato. Existem algumas explicações, mas o que você acha? Quando você come, você se alimenta, todo o sangue ele vai para o estômago para fazer a digestão. Você tem uma vasodilatação, todo o sangue vai ali para ajudar a fazer a digestão. E você ativa o sistema parasimpático, que é o sistema de relaxamento, que é totalmente o oposto do que a gente está fazendo aqui, que é o estresse, que é o simpático adrenérgico. Ou seja, neste exato momento, o simpático se está se sobrepondo ao parasimpático. Tipo assim, vamos supor que se eu comi um hambúrguer agora aqui, cara, meu organismo não vai ficar metabolizando o hambúrguer enquanto eu tô puxando ferro, entendeu? Então é antagônico. Do porquê que o pessoal usa a maltodextrina? Porque é um carboidrato simples, de absorção rápida, diferente de um carboidrato complexo, que é o multissacarídeo, polissacarídeo, né? Então, tipo assim, eu sou contra, obviamente, comer no meio do treino, não existe isso, mas se for uma estratégia, não existe receita de bolo. Mas vamos supor, quando eu treino perna, eu treino perna em jejum cedo, a minha última refeição eu como carboidrato, para encher meu músculo de glicogênio hepático muscular, eu vou treinar em jejum. Se eu não como carboidrato na última refeição por diversos fatores, eu gosto de treinar com 40, 60 gramas de maltodextrina para evitar uma suposta hipoglicemia, porque eu treino pesado e às vezes eu começo a puxar minha glicose para o músculo, pode dar uma hipoglicemia. Então, existem essas diferenças, essas variações, que é uma variação que você tem que conversar com o seu treinador, com o seu coach, com o seu personal, entendeu? Tudo é uma questão metabólica e fisiológica, se você conhece a minha vida do remédio. Agora, comer e vir treinar não é legal, tu vai passar mal, entendeu? Não sei se faz a sua pergunta. O doutor falou, é isso aí. Não, porque tem gente que fala o seguinte, tem alguns que alegam, Fernando, que quando a gente está treinando muito, a gente chega uma hora libera corticoide, certo? Vem primeiro o sistema adrenérgico, o corticoide vem aqui. Sim. E o cortisol antagonizaria, teoricamente, a insulina, não funcionando muito bem o receptor, dificultando essa entrada da glicose pro músculo, uma vez que ele depende de GLUT4, que é dependente de insulina. Mas no caso da hipoglicemia, quem sente é o cérebro, e no cérebro não precisa desse transportador, concorda? Exatamente. Então, eu não costumo comer logo depois do treino, eu espero abaixar um pouco, entendeu? Até por essas questões. Por isso que tem gente que come. Esse aqui é o underground do underground. Dependendo da fase de ganho, a pessoa come e usa insulina ultra rápido para poder puxar mais rápido pro músculo, entendeu? Como se fosse um facilitador celular.
muscular. Mas a gente pode ter uma hipoglicemia de rebote depois. Pode. Cuidado, hein? Cuidado, Às hein? vezes você treina pesado, você puxa, come, aquela glicose, aquele glicogênio foi transformado em glicose, vai tudo para dentro do músculo, porque o músculo está vazio, falta no sangue, você cai, você mita, passa mal. Vou fazer um cross aqui. Você fez uma pergunta para mim, agora eu vou fazer uma para você. Falando em depressão, voltando um pouco àquele assunto, vamos supor, estou tomando uma testosterona aí. Aí tem um negócio chamado crash hormonal, que é a queda de uma vez. Esse crash hormonal, quando cai de uma vez a testo, a pessoa tem um sintoma depressivo, né? É um dos fatores de você fazer um acompanhamento com um médico ou um profissional especializado para poder não ter esse crash hormonal quando for parar os hormônios, fazer uma TPC, né? É um dos diagnósticos de diferencial de depressão, o cara ter esse crash hormonal. Cai de uma vez. Porque veja bem, nós chamamos de teoria da deficiência das monoaminas. É uma teoria, é uma das coisas, das questões de depressão, são as baixas de serotonina, noradrenalina, dopamina, esse desequilíbrio. Mas ainda nós chamamos de teoria. Por que que eles falam isso? Porque hoje nós sabemos que pode ser e tem ligação com esse desequilíbrio dessas monoaminas. Nós também temos a teoria endócrina, neuroendócrina, e nós temos a teoria neuroimunológica, onde muitas vezes o sistema imune está atacando essas fendas e modifica a transmissão. Na questão endócrina, neuroendócrina, nós sabemos que nós temos efeitos genômicos e não genômicos dos hormônios, que genômico é quando eu vou no gene, tem uma transcrição, ela é mais demorada. De uma proteína, ela é mais demorada. Não genômica, eu não preciso chegar a ter esse processo todo. Ele faz, às vezes, efeitos no citosol, com mecanismos que já estão ali pré-disponíveis, já estão armados. E nós sabemos que a testosterona, por exemplo, ela ativa, ela anima, ela melhora a excitabilidade, a conexão, a concatenação, dos nervos, né? Temos testes com animais, etc e tal. E aí quando você está acostumado num patamar mais alto e isso aí você tira, é como se você do nada desligasse, você simplesmente parece que se desligaram você da tomada, você cai. Até seu corpo produzir de novo. Até seu corpo produzir de novo esse intervalo, né? Esse intervalo é muito sofrido, Fernando, porque nós estamos mexendo com neurônios têm neuroplasticidade. O movimento dessa, que nós chamamos de plasticidade, é lento, demora. Porque você desligou, até você ligar de novo e você começar a produzir e atingir um pico plasmático, vai um certo tempo. E fazer o efeito celular. Por isso que vocês têm que escutar o psiquiatra de vocês, o neurologista, quando ele fala, fica no tratamento que vai demorar 3 meses, 6 meses, 1 ano, demora. E por isso que é importante os retornos no médico, os retornos no seu psiquiatra, no seu neurologista. Por quê? Porque ele vai ver se aquele medicamento não está tendo colateral, se está fazendo efeito. Porque hoje nós temos exames genéticos que mostram se aquele medicamento, você é um metabolizador rápido, ultra lento, se vai fazer efeito ou não vai, precisa fazer ajuste de dose, precisa fazer associação farmacológica, e isso é no começo. Então não faltem com os médicos de vocês, escutem, entendeu? Porque mexer com o cérebro demora, tá? As pessoas bebem, se drogam, fazem um monte de coisa, anos, e depois querem que em 2, 3 meses arrumem a cuca. Não tem como, é isso. Pessoal, treino de peito completo, concluído com sucesso. Pegou aqui o treino, tá no pump. Bora para a segunda etapa do treino. Igual a motinha 2 tempos, agora é o segundo tempo. Deixa eu... Galera, a ordem do Dr. Fernando Vitor e Dr. Mário. Se inscrevam, curtam, compartilhem, manda esse vídeo aí pra galera aprender. Bora!